Boa noite para todos. Hoje é uma noite muito especial na nossa casa, porque hoje é dia 1º de maio e nós poderíamos considerar que 1º de maio é dia de feriado, dia do trabalhador, e portanto estamos em festa porque hoje estamos num feriado. Mas não necessariamente por isso, mas pelo fato de que hoje, 1º de maio, é dia que a gente comemora o nascimento de Eurípides Barçanufo, o patrono dessa casa. E às vezes a gente participa da instituição, ouve tantas vezes falar sobre ele, mas desconhece sua história, desconhece o que fez, e desconhece a importância dele e a singularidade da história que ele teve no tempo que esteve conosco na Terra. E realmente ele é um personagem significativo dentro da história do movimento espírita e também para o local onde ele nasceu. A sua biografia diz que ele teria nascido no dia 1º de maio, evidentemente, do ano de 1880, quer dizer, ele nasce ainda no século XIX, num período bem diferente do nosso, época ainda do Império, situação bem distinta da que a gente vive hoje, e nasce numa cidade extremamente pequena. Ainda hoje ela é pequena. A cidade dele, que é Sacramento, que fica ali no Triângulo Mineiro, bem na pontinha do triângulo, na fronteira com São Paulo, a cidade de Sacramento ainda hoje tem 20 e poucos mil habitantes, uma cidade pequena, tamanho de Candeias. É pequena. Agora imagine essa cidade em 1880, o tamanho que ela deveria ter, né? O que seria, o que isso era na época que ele nasceu. E assim, ele nasce nesse lugar e, curiosamente, desde que ele é criança, ele já vai deixando uma série de lições para a gente. E apesar de ter vivido um tempo tão curto, porque segundo as suas biografias ele teria vivido apenas 38 anos, era um menino, desencarnou muito jovem e deixou muitas lições para nós, muitas mesmo, ao ponto da gente poder, fazendo uma leitura da vida de Eurípides, tirar 10 exemplos significativos daquilo que ele deixou para nós de lição nesses 38 anos que ele esteve com a gente. A primeira dessas lições que a gente pode tomar de Eurípides ainda é quando ele é criança. Então, quando ele criança ainda, ele vai para a escola, e não era na cidade dele, vai passar um pouco maior para poder estudar, porque lá não tinha muita expressão, e lá nessa cidade onde ele começa a estudar, ele se destaca como um excelente aluno, excelente, mas sendo um excelente aluno, criança ainda, ele já demonstra uma personalidade que é diferente de uma boa parte de nós. Ele, ao perceber que sabia mais do que os outros, se propõe para ensinar. Então a primeira lição dele é que é difícil a gente ver isso hoje. As crianças que sabem mais, muitos, não dividem o que sabem, não têm o hábito de dividir. E ele se juntava com os professores da escola para dizer, não, nós vamos dar o reforço para os meninos. E ele ainda garoto, ele se juntava com os professores na condição de monitor, e ele ficava na escola para ajudar os colegas que tinham mais dificuldade nas matérias. E ele ainda era bom de tudo, ele era bom de matemática, ele era bom de português, de geografia, de história, de biologia, astronomia. Ele manjava de uma série de matérias, ele era muito bom, ele era um excelente aluno. E aí ele fazia esse trabalho, e isso é um exemplo para nós quando crianças e para nós como adultos, porque às vezes a gente hoje, adulto, na nossa vida profissional, não temos o hábito de dividir com as pessoas aquilo que a gente sabe. No nosso ambiente de trabalho, a gente muitas vezes, para querer proteger o nosso espaço de trabalho, a gente segura informação, não divide com os outros, acha que a gente vai se sair melhor se a gente não ensinar para as pessoas o que sabe, e é uma grande bobagem, porque quando a gente, vou contar um segredo para vocês, quando a gente se agarra muito com o conhecimento que a gente tem, e não divide com os outros,
a gente fica obsoleto, que nem o conhecimento que a gente tem, porque esse conhecimento com o tempo ele apodrece, ele envelhece. E quem não passa conhecimento para frente, nunca está livre para aprender o novo, está sempre agarrado como velho. Eu vou dar um exemplo assim, meio forçado. Imagine uma pessoa que, excelente datilógrafo, mas nunca quis ensinar ninguém como é que datilografava naquelas máquinas elétricas da IBM, aquela coisa linda. Nunca ensinei ninguém, porque eu não queria que ninguém soubesse. Ficou obsoleto junto com a máquina, porque hoje ninguém usa mais. Então a gente tem que ensinar as pessoas o que sabem, para que as pessoas possam assumir as posições que a gente hoje tem, e aquilo que for novo, que está sempre vindo, você está livre para ir atrás do novo. Se você fica agarrado no velho, você não tem condição de ir atrás do novo. E Eurípides deixa uma lição para nós, ainda muito jovem, na preocupação em dividir com os colegas exatamente essa preocupação dele de ser alguém muito voltado para a ajuda dos seus colegas de sala e o desenvolvimento da escola como um todo. Essa lição número 1. Lição número 2 que a gente colhe da pessoa de Eurípides Barçanufo. Ele, quando criança, viveu numa cidade chamada Sacramento. Para nós que somos espíritas, a gente não tem muita noção do que significa esse nome de cidade, mas Sacramento é o nome de um ritual que existe dentro da Igreja Católica, os sacramentos. São 7 sacramentos, né? É o batismo, primeira comunhão, é a crisma, casamento, ordenação, extrema-unção, e está faltando um que eu não vou lembrar. Não sei, mas são 7, os 7 sacramentos. Então a cidade de Sacramento era uma cidade muito voltada para o catolicismo. E evidentemente, Eurípides era católico. Ele nasceu em família católica. Minas tem uma tradição católica muito forte. E ele nasce dentro de uma família católica. Mas o interessante de tudo isso é que, apesar dele ter formação católica, numa época em que a religião era muito mais formal do que hoje, aonde as pessoas eram muito mais dadas a rituais, Eurípides, ainda adolescente, não estou falando dele adulto não, ele adolescente, ele entendia que apesar de todos aqueles rituais que a igreja tinha, havia um propósito maior dentro da religião. E ele, adolescente, não é adulto, ele adolescente, ele criou dentro da igreja grupos de assistência aos mais pobres, aos mais famintos. Ele criou grupos de jovens, ele fomentava o trabalho de juventude dentro da igreja católica na época que era jovem. Então ele conseguia enxergar, além dos rituais da igreja, os desdobramentos de comportamento que a gente deve ter para que a gente consiga dar sentido à religião. Eu não sei se me faço claro no que quero dizer, mas isso é um grande exemplo para nós. Porque ele viveu numa época em que isso não era tão claro, em que os fiéis não tinham essa obrigação de ter nenhum tipo de compromisso com os mais pobres. As preocupações maiores eram com os rituais da religião em si, e ele ainda adolescente, mas ele enxerga isso. E às vezes nós, dentro da casa espírita, que não temos um aparato de rituais, não temos paramento, liturgia, sacramento, nem nada, mas temos, ao contrário, um chamamento forte para o processo de transformação moral e de comprometimento a uma mudança de vida. Nós, apesar disso, nos escondemos atrás de alguns conceitos e não promovemos uma mudança das nossas vidas em que pese todos os chamamentos que isso possa representar para a nossa existência. Eurípides, portanto, adolescente, enxergava muito mais do que nós, hoje adultos, que ainda estamos dentro de uma doutrina que é clara naquilo que a gente tem que fazer, mas a gente se encastela dentro dela e tem medo de fazer as coisas acontecerem. Então isso é uma lição para a gente, no sentido de como ele, na verdade, conseguia enxergar todas essas coisas.
Uma terceira lição que a gente colhe da figura de Eurípides é que depois que ele se forma e que ele volta para trabalhar na cidade dele, vai para Sacramento, ele começa a ver a necessidade de ter uma escola naquele lugar. Ele diz, não, aqui não pode ficar assim. Nós temos que ter alguma coisa. E exatamente em função da atividade que ele desenvolvia dentro do grupo religioso dele, que dava para ele perceber as necessidades que a população tinha, vindo de um histórico de atendimento às pessoas, de ensinar, de fazer tudo, ele, adolescente, se junta com 2 professores dele e os 3 juntos fundam um colégio. Eles fundam o Liceu Sacramentano. Esse colégio era um colégio que tinha por objetivo dar às pessoas da cidade a condição de estudo que elas não tinham. E ele vai se juntar com 2 pessoas que já eram adultas. Tinham 2 professores e ele. E o que dava aula? Ele dava aula de quê? Ele dava aula do que estiver faltando. Já de aula de matemática, de física, de química, de biologia, de história, de geografia, de literatura, o que for, pode ser que eu dou. O domínio que ele tinha das ciências era muito grande. Ele era realmente destacado em relação a isso. Então ele, ainda adolescente, faz todo um movimento de preocupação com os outros. Veja a capacidade de empreendedorismo dele, de ser adolescente e fazer isso. Às vezes a gente passou a adolescência e não fez nada, não criou nada, não fez nada, só passou. Mas ele, com muito menos recurso do que a gente, porque não tinha a informação da doutrina espírita e todo esse chamamento à construção de um mundo novo, de mudança, ele, católico, se sentia chamado a um processo de transformação e cria esse liceu, exatamente por conta dessas questões que ele tinha. Desse liceu, ele vai gerar um jornal. Ele cria um jornal na cidade, ainda adolescente, para lançar as notícias que as pessoas precisavam ter. Então, ficou a escola e o jornal criado por ele já nessa época, ainda muito jovem. Ele não tinha 18 anos, já estava comprometido com todas essas ideias. Era um cara realmente diferente. Esse cara era diferente. Quando ele se torna maior de idade, logo depois, quando está com seus 18 para 19 anos, ele começa a ver que ele poderia ajudar as pessoas muito mais se ele enveredasse por um caminho novo. E ele então envereda por um novo caminho. Ele se torna político. É a 4ª das lições que ele deixa para nós. Eurípides vai ser vereador. Ele será vereador por 6 anos. E nesse período que ele é vereador, ele ouve a população, sabe as necessidades, vai, intercede, pede, e vai conseguindo, com as articulações que ele vai fazendo, uma série de melhorias no local onde ele vivia. Isso aí, ele vai viver até aproximadamente, ele vai dos 19, mais uns 6 anos por aí como político. Esse é o período que ele vai exercer a vereança. Mas quando chega no final desse mandato, ele diz, eu não dou conta de continuar. O jogo é muito pesado, eu vou sair. E ele abandona a vida pública. Só que não se tem notícia de nenhum tipo de envolvimento dele com nada, até porque vereador nessa época era título honorífico, não se recebia salário para ser vereador. Isso é recente, essa ideia de pagar salário para vereador é uma coisa nova, é de Getúlio para cá, mas na época dele, isso aqui em 1902, 1901, ele está aí trabalhando como vereador, ainda não tem essa realidade toda dessas coisas. Então, a primeira das grandes lições,
a relação dele como criança e o processo de envolvimento com a necessidade dos outros. Ele, como católico, é envolvido com a preocupação com o semelhante, transcendendo os rituais. Ele, assim que retorna para a cidade, gera o chamado Liceu Sacramentano e, junto com os professores, cria a escola e o jornal que iria ajudar a cidade a saber das coisas que aconteciam. Depois se torna político. É nesse período em que ele está nesta fase de conhecimento que ele atinge seus 22 anos de idade. E aos 22 anos ele conhece o Espiritismo. Ele vai conhecer a doutrina espírita aos 22 anos de idade. Primeira obra que ele lê, No Mundo Invisível, de Leon Denis. A primeira. E ele começa a ler. Engraçado que eu estava conversando com uma amiga espírita lá no Amapá, dizendo para ela sobre obras que são fáceis de serem apresentadas para as pessoas que ainda não conhecem o Espiritismo. E ela diz, eu sempre recomendo no Mundo Invisível de Leon Denis. E aí ele, então, aos 22 anos, trava contato com a obra no Invisível. Trava contato com a obra e aí se transforma em espírito a partir daqui. Aí acontece um caso interessante com ele. Ele vai se comportar, quando conhece o Espiritismo, de uma maneira surpreendente. Ele faz um movimento parecido com o movimento que Paulo de Tarso faz quando se converte ao cristianismo. O que faz Paulo de Tarso quando conhece o cristianismo? Logo que ele descobre o cristianismo, ainda em Damasco, Paulo vai à sinagoga para informar as pessoas o que ele havia descoberto, o que ele havia tomado conhecimento, que até então as pessoas estavam esperando o Messias, tinha toda aquela discussão do judaísmo e do cristianismo, e Paulo de Tarso, ainda Saulo de Tarso, mas já convertido, procura a sinagoga para dar notícias de que ele havia descoberto uma informação nova. Ele faz a mesma coisa. Ele vai para a igreja católica, chega lá e diz, gente, vocês não imaginam, eu descobri um negócio interessantíssimo, e ele quer pregar doutrina espírita para os companheiros da igreja quando ele participava. Ele era uma liderança. Disse, não, eu tenho um negócio bacana aqui para falar para vocês. E o pessoal disse, você ficou doido. E aí ele não entende por que as pessoas não se prontificam a abandonar as antigas crenças para seguirem uma nova proposta de leitura da vida através do conhecimento espírita. Então ele insiste, procura os amigos, procura os sacerdotes, os grupos que ele participava, e as pessoas começam a se afastar dele. Ele então, ao perceber que não tinha jeito, ele se afasta. Bom, então agora eu vou ter que começar um caminho novo. Aí ele vai começar uma nova história aos 22 anos, considerando toda a dificuldade que naquela época existia para que você se declarasse espírita em uma sociedade absolutamente católica e com uma leitura muito diferente do que se possa imaginar sobre o que seja o espiritismo. E aqui ele deixa a sua quinta lição, que é, ao conhecer as coisas, ele vai ao encontro dos outros para tentar dar algum tipo de mensagem nova, na tentativa de resgatar alguém, mas isso acaba não dando resultado, e depois ele segue sua vida sozinho. Muito bem, a partir daqui nós deixamos a história de Eurípides católico e começamos a história de Eurípides espírita. Imediatamente após o período em que ele se transforma, ele toma uma decisão que reúne as duas coisas que ele considera mais importantes na vida:
De um lado, educação, porque ele sempre trabalhou com educação. Desde que ele era garoto pequeno, lá ele ensinava aos coleguinhas. Depois que chegou, criou o Liceu Sacramentano. Então a educação estava na raiz de tudo aquilo que ele buscava. E outra coisa que ele achou interessantíssima, ele quis juntar espiritismo. Então ele cria, em 1902, o primeiro colégio espírita do Brasil. As pessoas estudavam as matérias, matemática, física, química, biologia, história e espiritismo. Espiritismo era a matéria do colégio. Mas se o colégio de padre tem a cadeira de religião que ensina a religião, por que não poderia ter uma cadeira religiosa num colégio espírita para ensinar espiritismo? E aí ele então vai criar, a partir disso, um novo momento na história dele, que é o chamado Colégio Allan Kardec. Esse Colégio Allan Kardec tem uma importância histórica muito grande por ser exatamente a primeira instituição no Brasil a ensinar como cadeira, como matéria do colégio, os conteúdos da mensagem espírita. E isso é muito interessante, porque a partir do momento que ele passa a fazer isso, surge no Triângulo Mineiro esse tipo de atividade numa época em que praticamente não existiam obras espíritas. Era muito raro você encontrar um livro espírita para que você pudesse estudar, uma literatura. E aí o colégio era o grande local onde as coisas podiam ser ensinadas, ser faladas. Tudo era muita novidade para todas essas pessoas. Não é? Então, a partir do colégio, ele descobre que existia uma outra coisa que era muito importante. E ele constrói uma segunda instituição. Eu duvido vocês saberem que tipo de instituição Eurípides Barçanufo construiu depois que ele fez o colégio. Que tipo de instituição ele fez, ainda bem jovem, logo que ele percebeu que o colégio não era suficiente e que o conteúdo espírita chamava para que ele fizesse uma segunda instituição. Dou-lhe uma. Um centro espírita? Não. Um sanatório. É o sanatório. Ele tinha realmente um centro espírita também, mas o que ele funda é um sanatório, gente. Naquela época, que é diferente da época de hoje, as pessoas tinham problemas mentais, elas ficavam isoladas da sociedade, né? Você pegava assim um Júlio, por exemplo, aí você não vai poder ficar morando com a sua família. E aí retira, e ele vai morar dentro da instituição, porque ele tem desequilíbrio mental. Hoje não é mais assim. Hoje as pessoas são mantidas nas suas casas, por quê? Porque é importante a permanência com a família, para que você consiga ter melhores condições de saúde. Mas na época de Eurípides, isso não era assim. Então o sanatório passa a ser um espaço muito interessante. E aqui nesse sanatório vai desabrochar nele uma coisa muito interessante, que é a mediunidade. A mediunidade de Eurípides era uma coisa incrível. Ele era psicógrafo, ele era psicofônico, ele fazia mediunidade de várias coisas. Inclusive, ele tem relatos na biografia dele de fenômenos de bicorporiedade. O que é fenômeno de bicorporiedade? A bicorporiedade é um fenômeno em que a pessoa tem bicorporiedade. Bi-2, corporeidade, corpo. Bicorporiedade é a característica que faz com que eu possa estar em um lugar e eu posso estar em outro lugar
e aparecer para pessoas em outro lugar também. Então eu estou num canto, mas eu me manifesto em outro. Não é o espírito que a pessoa fica dormindo aqui e eu me desdobro e materializo lá. Não, os dois corpos estão em vigília. A pessoa pode estar fazendo uma palestra aqui e ao mesmo tempo está em outro lugar, fazendo uma outra atividade ao mesmo tempo. Mas como que pode? O espírito é um só. Se ele fala aqui, não fala lá. Mas não funciona assim. Porque você, quando é muito evoluído, você consegue dar conta de dois corpos. Porque você não precisa ficar o tempo todo tomando conta do corpo. Você fala a frase e enquanto a frase está se desenvolvendo aqui, você está no outro lá. Então você fica chaveando entre lá e cá, lá e cá, lá e cá, e você consegue fazer esse fenômeno. Antônio de Pádua, chamado Santo Antônio de Pádua, também tinha a mesma característica. Isso não é mediunidade, tá? Bicorporiedade não é mediunidade. É uma faculdade anímica. Não, não é. Porque só é mediunidade aquilo que envolve espírito. É animismo. Telepatia não é mediunidade, é animismo. Bicorporiedade não é mediunidade, é animismo. Dupla vista, que é você estar aqui e saber o que está acontecendo lá, não é mediunidade, é animismo. Psicometria, que é eu pegar um objeto e saber a quem pertenceu, não é mediunidade, é faculdade anímica. Por quê? Porque não tem espírito. Todos os fenômenos que não têm espírito na jogada, não é mediunidade, é faculdade anímica. Eu preciso ter um espírito participando do fenômeno para que seja mediúnico. Ele tinha várias mediunidades e também faculdade anímica, tinha as duas coisas. Quem tem faculdade anímica é paranormal, quem tem mediunidade é médium. Ele era as duas coisas. O paranormal, via de regra, é médium, mas nem todo médium é paranormal. Por quê? Porque o médium faz a partir da ação de um outro espírito, e o paranormal faz a partir dele mesmo. Existem pessoas que têm o dom de curar. Ele ora em cima de uma ferida e a ferida vai fechando, mas isso é dele, é magnetismo dele, não necessariamente mediúnico. Eu posso ter médium que cede o fluido e o espírito atua, aí já é médium. Se um espírito atuou através de mim, mediunidade. Se ninguém atuou, fui eu que fiz, faculdade anímica. Simples assim. Então ele tinha também bicorporiedade. Tanto não é mediunidade, que não está no livro dos médiuns. No livro dos médiuns não tem bicorporiedade, não tem dupla vista, não tem psicometria, porque não é mediunidade. São fenômenos, são faculdades que a alma possui e que não necessariamente pertencem ao capítulo da chamada comunicabilidade dos espíritos. Aí sim seria mediunidade. E ele então, aqui nesse sanatório, vai dar vazão a uma quantidade enorme de comunicações mediúnicas e de receituário mediúnico. Ele recebia Bezerra de Menezes, desencarnado há bem pouco tempo, porque Bezerra havia desencarnado em 1900, e isso já vai depois, já vai na década seguinte. Ele ali no sanatório, ele recebe muitas comunicações de Bezerra, receituário para as pessoas doentes, psicografava as receitas apontadas por Dr. Bezerra. E aí ele produz todo esse mundo de coisas no sanatório, sem abandonar o colégio Allan Kardec, aonde ele se destacava pelo fato de que ele não tinha mais professores, estudava sozinho e assumia as cadeiras e ministrava os conteúdos dessas disciplinas sem ter necessariamente feito estudos. Inclusive de medicina, ele estudava livros de medicina, aprendia e chegava na sala, repassava para os alunos aquilo que estavam nessas obras. Resultado: depois dessa 7ª lição, que é a lição que ele nos deixa com relação ao sanatório e a criação desse espaço de socorro aos que padecem das doenças mentais,
uma lição para nós, que às vezes não estamos tão preocupados com aqueles que passam por problemas dessa ordem. Ele deixa a sua 8ª lição para nós, que é a grande lição da humildade. Lição da humildade, porque ele era uma alma tão grande, ele era um espírito tão grande, e escolheu um lugar pequenininho para viver. Ele poderia ter nascido em São Paulo, Rio, Nova York, Paris. Ele vai nascer lá no interior de Minas. Passa a infância lá. Passa a juventude lá. Vive a vida inteira em Sacramento, que é um ovo. Desencarna ali num lugar que é o... Eu não vou dizer que é o fim do mundo, porque eu conheço outros lugares, né? Que podem estar mais próximos. Mas é um pedacinho de chão tão pequenininho. E ele não precisou sair dali para ser grande. Porque quando a alma é grande, ela não precisa ir para um lugar grande para ser visto. O judaísmo tem uma frase bonita, que diz assim: as almas grandes não são aquelas que fazem grandes coisas, mas as almas grandes são reconhecidas pela capacidade de colocar grandeza nas pequenas coisas que fazem. Sem querer fazer nenhum paralelo com Jesus, mas já fazendo, Jesus nasceu na Galileia, que era o local mais pobre da Palestina. E a Palestina era, de todas as 17 dioceses do Império Romano, a mais pobre diocese de todo o Império. Então ele nasce na diocese mais pobre, que era a Palestina, e dentro da Palestina, na região mais pobre, que era a Galileia. A Galileia era tão pobre, mas tão pobre, que nunca deu nenhum profeta, nada, nunca tinha vindo nenhum homem de gênio de lá, não deu nada. Lá só tinha pescador, vilarejo, nunca aconteceu nada. Lá nunca sei, o cara é Galileu. Não, Galileu nunca deu nada, nunca houve nada de bom. E ele vai escolher exatamente esse lugar mais desprezível para nascer. E sem querer desmerecer o Triângulo Mineiro, evidentemente, mas só para analisar a questão da humildade dele, ele escolhe uma cidade muito pequena para poder viver. Nasce ali, vive nesse lugar, e a grandeza da sua missão é tão grande que ela ultrapassa as fronteiras de Sacramento. E as pessoas começam a vir para lá para ver o modelo educacional que ele usava. Ele, muito jovem ainda, não tinha 30 anos de idade, ele já era uma referência em educação. Nunca era jovem demais para conseguir já ter um modelo que as pessoas vinham ver como que ele fazia, como é que funcionava, para que existisse tanta qualidade no processo de aprendizado que ele fazia lá. E ele vai, apesar de tudo isso, levar o trabalho adiante, e ele sofre muito nesse período, porque começa a aparecer uma série de questionamentos ao trabalho que ele fazia. Próximo da cidade em que ele vivia, havia um médico, e o médico move um processo contra ele, por exercício ilegal da medicina. Afinal de contas, ele receitava, dava consulta, ele fazia naquele lugarzinho as funções de médico, e o médico então entra com uma representação contra ele. Então ele enfrenta todo um processo judicial de exercício ilegal, mas acaba acontecendo que ele não é considerado culpado, ele é inocentado no final, e a vida dele segue. E depois que tudo se resolve, o pessoal diz: se você quiser fazer alguma ação contra ele, eu não quero fazer nada, vamos tocar para frente. E ele não faz nada disso, e toca a vida dele, que era uma vida profundamente austera, e nunca casou, nunca teve ninguém, viveu para aquilo que ele tinha para viver, que era educação e era o espiritismo. E assim ele vai vivendo, e essa relação dele com as ofensas é a 9ª lição que ele deixa. Como é que ele lidava com as pessoas que o ofendiam, porque ele, durante todo esse período que ele viveu, não se tem notícia que ele tenha revidado alguém, dado troco, procurado fazer alguma coisa de revide. Ele
absorvia os golpes. Vamos trabalhar, vamos fazer o que tem que ser feito. E apesar de ser uma pessoa tão produtiva, tão dinâmica, tão extraordinária, não teve vida longa. Dizem seus biógrafos, na sua 10ª lição, que ele deixa um legado de vida muito interessante, porque ele desencarna aos 38 anos de febre espanhola, em 1918. Era um período do final da guerra, da Primeira Guerra Mundial, e tinha uma gripe muito forte na época, parecida com a H1N1, que na época era chamada de gripe espanhola. Essa gripe matou muita gente, matou milhões de pessoas. Nós não tínhamos ainda antibióticos tão poderosos, não tínhamos recursos que a medicina tem hoje. Então muita gente que ficou infectada pela essa doença desencarnou, muitos, milhões de pessoas. E ele é mais um desses que é levado pela doença. E o que se tem notícia sobre a sua biografia é que quando ele percebeu que ele ficou doente, que ele sentiu que ele estava doente, ele disse: eu posso passar a doença para os outros. Então, eu não posso ter muito contato com as pessoas, mas eu preciso continuar produzindo. Ele produziu até o final, até enquanto ele teve condição de produzir, ele produziu. Preocupado para não transmitir para os outros, porque a doença era tida como letal, e ela era. Então ele se isolou e continuou escrevendo, produzindo, produzindo, dando as ordens, comandando as coisas de onde ele estava, sem muito contato com ninguém, até a sua desencarnação. Ele desencarna e aparentemente aquilo que iria se acabar não se acaba, porque as pessoas que vão a Sacramento dizem que até hoje a personalidade dele está impressa em todos os espaços daquele lugar. Os mesmos lugares que ele visitou, os lugares onde ele andou, as rosas que ele cultivava, as coisas estão todas lá. Já tem bastante tempo. Nós estamos agora em 1918 vai fazer 100 anos quando ele desencarnar esse ano. Mas as coisas continuam ali. E durante esses 100 anos que a gente está sem a presença dele no movimento, ele tem sido um espírito muito frequente nas manifestações mediúnicas. Através de Chico, ele sempre se manifesta. E ele é sempre reconhecido como alguém vinculado à questão da educação. A preocupação com a saúde mental e com a educação são os eixos muito fortes onde ele se movimenta. As mensagens que ele deixa, os detalhes daquilo que ele escreve, estão sempre por trás a preocupação, educação e a saúde mental. São as grandes preocupações que Eurípides possui. E às vezes as pessoas ficam procurando quem foi ele? Quem era esse espírito para tão cedo já ser assim, tão destacado? Nós não temos uma notícia muito formal sobre isso, mas os nossos médiuns espíritas que viveram próximo de Chico e que conversavam com ele perguntavam: Chico, quem é Eurípides? Quem é essa alma que tão cedo se mostrou assim tão resoluta no serviço? E segundo dizem, Chico teria identificado Eurípides na obra Ave Cristo. Ele seria na obra Ave Cristo um personagem chamado Rufo, um garotinho de 5 anos de idade, que vai à casa de um não cristão. Ele, garotinho é cristão, vai à casa de um cristão para que eles façam um coro cristão e apresentem alguma coisa cristã para o dono da casa, que era muito avesso, e conta a obra que quando eles estão ali cantando, o dono da casa solta uns cachorros, solta uns mastins. Os mastins correm na direção deles que estão cantando, o garoto não tem condição de fugir, e o mastim mata a criança com 5 anos de idade, que está cantando no coro. Então, segundo dizem, Chico teria dito que aquela criança que desencarna aos 5 anos de idade
é Rufo. E esse Rufo é uma das encarnações de Eurípides de Barçanufo. Isso não é o mais importante, porque não é isso que vai salvar as nossas vidas, nem mudar as nossas existências. Mas é só para a gente saber que é um espírito que desde a primeira hora está identificado com a proposta do cristianismo, para que a gente analise, reflita sobre essas coisas e pergunte: e nós? Quando teremos uma existência semelhante? Quando estaremos dispostos a, desde criança, nos devotarmos a um propósito assim? Quando é que nós estaremos na grandeza de Eurípides para nos devotarmos de maneira integral aos ideais que a gente tem e levarmos isso até o final? E tão jovem, sermos tão produtivos e sermos capazes de fazer tantas coisas numa sociedade tão adversa, com uma outra proposta de pensamento religioso, sem recursos, sendo pobre, sendo sem nenhuma condição econômica favorável, num lugarejo esquecido, e de repente, com todas as condições contrárias, deixarmos a nossa assinatura na história e dizermos que por aqui nós passamos e deixamos o nosso contributo para o mundo melhor. A gente pense sobre isso e analise quando que a gente vai estar pronto para dar essa resposta para nós mesmos. Então vamos orar. Querido Senhor das nossas vidas, que nos concedes a honra maior de conhecermos a mensagem espírita, para que através dela os nossos corações se sensibilizem e assim, Senhor, nos tornemos almas capazes de nos identificarmos com o amor que Tu nos convidas a viver. A Ti, Senhor, endereçamos os nossos corações em prece, para suplicar, Senhor, que Tu fortaleças no íntimo das nossas almas os nossos bons propósitos, que Tu fortaleças em nós a vontade de ser, a vontade de executarmos entre os homens aquilo que Tu nos convocas a viver, para que o tempo não escoe por entre os nossos dedos, para que as nossas existências não sejam simplesmente longevas, para que nós não simplesmente vivamos muitos anos sobre a carne, mas que fundamentalmente saibamos aproveitar cada segundo que se escapa por entre a ampulheta do tempo, a conduzir cada um de nós no grande mecanismo de crescimento individual para o qual Tu nos chamas. Não deixa, Senhor, que percamos as oportunidades que Tu depositas nas nossas mãos. Não deixa com que as chances de vivermos o amor, de nos melhorarmos e de colocarmos aquilo que nós já possuímos em favor da sociedade que vivemos, que isso nos seja esquecido. Não deixa que olhemos para os dias passados com remorso, ou com a sensação de nada termos feito, mas enche os nossos corações do desejo de sermos úteis aos outros e úteis à nossa própria história enquanto espíritos que somos. Ensina-nos, Senhor da vida, a reconhecermos o quanto Tu tens investido para que nós aprendamos o caminho da luz. Não deixa, ó Senhor de todas as coisas, que as nossas vidas sejam um desfiar sem fim de dias improdutivos, mas enche a estrada das nossas existências, das rosas belas e coloridas das obras que havemos de realizar a cada momento das nossas vidas. Dá-nos assim a lucidez de entendermos em redor dos nossos passos e não tão longe de nós as missões que temos para executar. Deixa-nos perceber, próximo dos nossos corações, os convites que Tu nos fazes para que aprendamos a ser úteis. Deixa-nos, Senhor, compreender que diante das nossas famílias,
dos nossos grupos familiares, das nossas atividades profissionais, estão os teus convites à mudança, e não nos permite que sejamos surdos a tantos chamamentos que tu fazes a todos os momentos em nossas vidas. Acolhe-nos assim no teu seio, Senhor, e nos dá a graça de sermos profícuos no tempo que tu nos concedes na terra, para que tão logo tu nos chames de regresso ao mundo espiritual, possamos olhar com alegria os tempos que se passaram e as oportunidades que tu nos concedeste, porque soubemos aproveitar a cada uma delas. Por todas essas coisas e pela lucidez que o Espiritismo nos concede, nós te rendemos graças, Senhor, e te rogamos que abençoes o resto de existência que temos, para que a luz que vem de ti ilumine os nossos caminhos, nos dando a lucidez que precisamos para encontrar a porta de saída de nós mesmos e contemplarmos a ti, Senhor, e podermos dizer: Senhor, eu combati o bom combate, retorno para os teus braços na certeza de que fiz aquilo que tu pediste que eu fizesse. Por tudo isso, Senhor, nós te agradecemos e te pedimos que tu nos abençoes e nos guarde na tua paz.